Oi, Amanda. Pronto. E aí, tá feliz? Agora você vai me ver 2 vezes por semana. Oi, Laura. Vou dar só um tempinho aqui para as pessoas entrarem. Ai, cadê minha câmera? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, teacher. Hi, teacher. Ei, Ai, tem que informar das inclusive, novidades. Perdi meu crush. Já desisti. desistiu dele? Já desisti, já tô com outro já. Ah, não, então tudo bem. O bom é sempre ter algum. Mas você chegou a sair com ele ou você só desistiu? Só desisti mesmo, achei ele muito chato. Ah, não, então desiste mesmo. Ele só era bonito. De bonita já basta eu. Exatamente. Não precisa mais. E você é bonita e legal, né? Não precisa de um chato no meio. A autoestima é tudo. Exatamente. E homem ainda é tudo complicado. Não. Minha câmera não tá querendo ficar ligada. Pera aí, vou sair e entrar de novo só porque minha câmera não tá funcionando. Tá bom. Vamos ver se dá agora. Não. Vou ficar sem câmera então, tá? Gente. Alguém me dá um alô aí?
Só pra... Oi, Era só para ver oi, se estava dando para me ouvir. estamos te ouvindo. Ótimo. Mas aqui, aí depois você me conta mais desse crush novo para ver se vale a pena pelo menos encontrar com ele. Mas a Se Maísa, não der ela tá. certo, já são dois, teacher. Aí dá para escolher, ver qual que é o mais legalzinho. Não, Ao pera, mais então, legalzinho eu te mostro. tem dois ao. Ah, não, então tá. Tem dois ao mesmo tempo. Ainda tem. Você ainda vai fazer um revezamento com eles aqui. Uai, tô na amizade com os dois. O que eu gostava, Não, ou então vai com os dois, você vê qual que você gosta mais e você vai revezando cada semana um. ah, não. Eu gosto de um negócio organizadinho, né? Vai que depois eu confundo na hora, não. Ah, Um de cada vez. esse ia ser chato, né? Não, tá. Aí depois você me mostra eles, o que você escolher. Mas aqui a Maísa, ela vai ter que sair, porque ela tá dando aula em 3 escolas e ela não tá dando conta. Aí eu vou ficar com vocês dando aula por ela até o final, até o Enem, no caso. E aí ano que vem a gente vê o que a gente faz. Então vocês vão me ver 2 vezes por semana. Isso que eu chamo de vitória. Aí, deixa eu compartilhar aqui. Na última semana, ela deu de segunda lei de Mendel. Essa semana a gente vai começar com interação gênica. Deixa eu só carregar isso. Que é a continuação de... É tipo uma... É uma consequência da segunda lei de Mendel mesmo. Aí, ó. Vocês lembram da segunda lei de Mendel? Quem aí que vai me falar do que é a segunda lei de Mendel? É aquela da separação de ervilhas amarelas, verdes, rugosas. Sim, né? As duas são sobre as ervilhas, mas a segunda que é a de segregação independente. Ela fala sobre o quê? A probabilidade de uma geração vir com a descendência de outra, alguma coisa assim? Também, mas a lei da segregação independente é a que fala que as características fenótipas são determinadas por genes independentemente. Por exemplo, cada gene determina uma característica. Aí o que a gente vai ver agora, e eles são enviados separadamente. Por exemplo, não é um bloco inteiro de genes que é passado para o descendente. É tipo assim, eu vou mandar cada característica vai ser enviada por um gene separadamente para o meu gameta. E aí o que a gente vai ver é que tem várias, que é a interação gênica, é que tem várias características que são determinadas por mais de um gene. Ou seja, tem algumas características, tipo cor do cabelo mesmo, que são dezenas de genes que determinam elas. Então, não é só um gene que determina uma característica, podem ser vários, ou podem ser 2 ou 3. Aí a gente vai ver como que isso funciona um pouco melhor. Aí, ó, o conceito em si é quando 2 ou mais genes agem em conjunto na determinação de uma característica, podendo ou não estarem no mesmo cromossomo. Ou seja, a gente tem 23 cromossomos, né? Eu posso ter no cromossomo 3 e no cromossomo 5 2 genes diferentes para determinar a cor dos meus olhos. Eles podem não estar no mesmo cromossomo ou podem estar. E isso é diferente. Oi, Guilherme, tá bom? Oi, boa noite. Isso é diferente da dominância completa, porque a dominância completa é quando um só gene determina uma característica inteira. Aí, ó. É isso, a formação de diversas características é feita por vários genes diferentes. Porém, não são todas, algumas. Aí eu vou dar alguns exemplos e explicar melhor. Isso que eu falei da cor dos olhos. A gente sabe que são diversas cores de olho. É muito difícil a gente ver 2 olhos com a mesma cor. Tem vários tons de castanho, vários tons de azul, vários tons de verde. Isso é causado porque é mais de um gene que determina esse tipo de cor. Então, não são só, tipo, 3. Se fosse, por exemplo, 3 genes simples, a gente teria só as mesmas 3 cores para todas as pessoas. Mas não é o que acontece. É a mesma coisa com cor de cabelo. A gente tem vários tipos de cores de cabelo, vários tipos de tons de louro, castanho, preto, ruivo. Não são vários genes que determinam isso. Aí, ó, aí eu vou pegar o exemplo dos passarinhos australianos, que foi o que foram estudados. Ó, dezenas de genes determinam as diversas cores.
sendo apenas 2 as 4 cores básicas, que são aqueles passarinhos básicos, o verde, o amarelo, o azul e o branco. E tem vários outros que determinam aquelas outras cores, tipo laranja ou o verde azulado, mas isso aí a gente não vai entrar nessa questão agora. Aí, ó, são 2 alelos que se segregam independentemente, que é a segunda lei de Mendel que a gente falou, que os alelos são segregados separadamente, mesmo se eles forem determinar a mesma característica. Aí, ó, aí eu coloquei o genótipo deles aqui. Deixa eu só pegar a luzinha aqui. Aí, ó, quando o genótipo desses pássaros é azinho, azinho, primeiro eu vou falar que é A e B, azão, azinho ou bezão, bezinho, que são os alelos. O A, ele determina a produção de melanina, que vai gerar a cor azul. Isso vocês não têm que decorar, não, é só para eu explicar como é que funciona. Ou seja, o A determina a produção de melanina que gera a cor azul. E o B, ele produz o pigmento amarelo. Ou seja, quem só tem B vai ser amarelo. O Bzão produz amarelo, o Azão produz o azul, e o Azinho não produz o azul e o Bzinho não produz amarelo. Ou seja, aqueles que só têm azão, azinho e bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezinho, bezinho, eles são brancos, porque eles não vão ter produção de pigmento nenhum. E aí, o branco é o que não tem produção de pigmento nenhum, azinho, azinho, bezinho, bezinho. O amarelo, ele vai ser todos aqueles que têm a produção de um dominante do B. E não tem produção nenhuma do azinho, que é a produção do azul. Ou seja, todos os pássaros que tiverem um alelo dominante do B e não tiver nenhum dominante do A, eles vão ser amarelos. E o azul é o contrário. Todos os passarinhos que tiverem o genótipo com um dominante do A e todos os outros Bzinho, eles vão ser azuis. E eles vão ser verdes quando tiverem pelo menos um dominante A e um dominante B. E a gente sabe que quando a gente mistura amarelo com azul, dá verde. Então, é realmente uma mistura dos dois. Vocês estão entendendo até aqui? Ou eu estou falando muito rápido? Qualquer coisa, vocês podem me parar. Eu tô entendendo. Ok. Vou pôr o chat. Aí, ó. Travou. Esses são os passarinhos, ó. O verde, que a gente falou, que é a mistura de um alelo dominante do A e um dominante do B, qualquer genótipo derivado disso, ele vai ser verde. Por exemplo, aqui está falando um azão e um bezão. E o resto meio que não importa, porque ou vai ser azinho, ou vai ser bezinho, ou vão ser os dois azão e os dois bezão. E aí qualquer um deles vai dar o passarinho verde. E aí no azul, ele tem que ter um dominante do A e 2 recessivos do B. Ou seja, se esse daqui fosse azão, azão ou azão, azinho, também não ia importar, porque no final ele seria azul. Que o GNA, ele produz o pigmento azul. Aí o amarelo, ele tem que ter um dominante do B que produz o pigmento amarelo. Ou seja, ele vai ter que ter azinho, azinho, e o B, o segundo B não importa, ele tem que ter um dominante do B. Então aqui poderia ser Bzão, Bzão, ou Bzão, Bzinho, que não ia fazer diferença, iria ser amarelo. E o branco é aquele que não tem nenhum tipo de produção de pigmento, ou seja, os dois recessivos, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Aí eu só vou mostrar aqui como é que foi feito o experimento. Aqui. Ó, primeiro, foi igual aquela questão das ervilhas de Mendel. Eles pegaram, primeiro, 2 passarinhos com
homozigóticos, ou seja, o da plumagem branco que não produz nenhum tipo de pigmento, que é o Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E depois o da plumagem verde, que tem o pigmento bem definido, que é o Azão, Azão, Bzão, Bzão, que é a mistura do azul com amarelo. Aí eles pegaram os gametas, que ia ser um gameta recessivo, Azinho, Bzinho, e um dominante, Azão, Bzão, e geraram a geração F aqui, que vai ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, duplo heterozigoto. E aí eles cruzaram os dois para ver como que é essa comparação. A mesma coisa das ervilhas rugosas e lisas que o Mendel fez. E aí eles pegaram assim, fizeram aquele quadradinho que a gente faz quando a gente calcula quais são os gametas possíveis. Já que eles são os dois duplo heterozigoto, o passarinho verde ele vai poder ter o gameta Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho, que vai cruzar com a mesma coisa, só que do outro lado. E aí a conclusão é, quando eu cruzo um dominante com um dominante, eu vou ter um verde 100% dominante, que é o Azão, Azão, Bzão, Bzão. Se eu cruzo o Azão, Bzinho com um Azão, Bzinho, eu vou ter dois verdes e um azul, porque o azul ele tem o B recessivo, ou seja, ele não vai ter nenhuma expressão da cor amarela, mas vai ter do azul, que é o A dominante. E os outros dois têm a expressão do amarelo no B. Aí, ok. Aí aqui no Azinho, Bzão e no Azinho, Bzão vai ser a mesma coisa, só que vai ter a expressão do amarelo, porque em algum momento o A vai estar todo recessivo e não vai ter nenhuma expressão do azul. E no cruzamento de Azinho, Bzinho com Azinho, Bzinho, que é os dois recessivos, eu vou ter a formação de um branco, dois amarelos, dois azuis e dois verdes. O branco, no caso, é quando está todo recessivo e não tem a produção de nenhum pigmento, de nenhuma cor. E aí, dois amarelos, porque vão ser dois que têm só a expressão do B, que é o amarelo, os dois azuis que só têm a expressão do A, e os verdes que têm a expressão dos dois dominantes. Ou seja, aí aqui tem a proporção fenotípica desse complemento, que, ou seja, o verde, que é o dominante, ele vão ser 9 de 16, o amarelo vão ser 3 de 16, o azul vão ser 3 de 16, porque eles são iguais na mesma proporção, e o mais difícil de ter, que é o mais recessivo possível, é o branco, que é 1 de 16. Aí, ok. Vocês conseguiram relacionar essa tabelinha com a segunda lei de Mendel? Vou considerar que sim. Aí, ó, tá. Aí, passando dos passarinhos. Tá. Aí a gente vai falar de uma outra derivação dessa matéria, que é a episfasia, que é quando os alelos de um gene impedem a expressão dos alelos de outro par, podendo não estarem no mesmo cromossomo. Ou seja, é quando eu tenho um tipo de alelo, por exemplo, A e B. Aí o A, quando ele é expresso, vamos pôr o azão. O azão é o que determina que ele vai ser expresso. Ele inibe a ação do B. Ou seja, vamos pôr cor de cabelo. Vamos supor que meu cabelo, a cor B, o alelo B é para ruivo e o A é para cor, o A é para inibição desse alelo. Aí, ok, eu tenho B, ou seja, eu vou ser ruiva. Só que aí, se eu tenho esse gene A, ele vai inibir que a cor ruiva expresse.
Ou seja, eu não vou ser mais ruiva, eu vou ser, por exemplo, morena. Aí a gente vai entender como é que isso funciona. E o alelo que exerce a ação inibitória é chamado de epistático. E o alelo que sofre a inibição é chamado de hipostático. Aí a gente tem dois tipos de epistasia, que é a dominante e a recessiva. A dominante é quando a presença de um único alelo epistático, que é o que inibe, é suficiente para causar a inibição do hipostático. Ou seja, o hipostático vai ser o B. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu quero, professora, mas não tem a ver com esse negócio que você começou a falar aí, não. Ah, Tem uma filha de uma gerente minha, enfim. Ela nasceu com o olho claro e a mãe dela tem olho claro. Agora o olho dela escureceu. Tá castanho. O pai dela tem o olho castanho. isso acontece também que não entra exatamente nessa matéria, mas é porque, por exemplo, se o olho dela escureceu, ela deve ter os dois genes, por exemplo, um gene para o olho castanho do pai e um para o olho claro da mãe. E aí ela nasceu com o olho claro expressando mais. Só que com o tempo, essa expressão mudou. Então a dominância passou para o olho castanho. Entendi. Não é exatamente isso, mas tem a ver com a genética também. Isso é mais para frente. Mas isso acontece muito igual cor de cabelo também. Eu, quando eu era pequena, eu era loura. E aí, com o passar dos anos, meu cabelo escureceu. Isso também pode ser variação por conta do meio ambiente. Isso eu vou falar daqui a pouco. Mas aí, alguém mais tem alguma dúvida? Porque vocês podem me perguntar. Não sei se eu falo rápido demais, mas é só falar. Ô, professora, eu já ouvi falar que até os 3 aninhos de idade que o olho pode permanecer. Aí, depois de 3 anos de idade, o olho, a cor do olho muda. Se tiver o mesmo, por exemplo, se o do pai e da mãe forem os mesmos, né? Aí o olho permanece. Por exemplo, meu filho, ele nasceu com o olho bem azul, azul escurão mesmo, todo mundo assim ficava de bobeira. E nem eu, nem o pai dele, a gente não tem, né? Eu tenho o olho tipo folha seca, mas não é nem verde, nem azul. Meu irmão tinha um verde claro, mas ele puxou, na verdade, o olho do avô dele. E o olho dele mudou, não é azul mais, mas é verde, é bem verde. Ou seja, por exemplo, mesmo o seu olho não sendo dessa cor, você provavelmente tem o gene do olho azul. E aí ele teve esse gene expresso até os 3 anos de idade dele. Ou ele ainda tem o olho azul? Não, ele ainda tem. Aí as pessoas falavam comigo, e se não mudar até 3 anos, não muda mais, não. Aí realmente Então, não mudou. uai, ótimo. Ele parece ter um olho lindo. Mas é Tem. porque você tem o gene do olho azul. Por mais que você não tenha o olho azul, ele está expresso, você tem uma parte dele. Provavelmente você e o pai dele tinham esse gene, e aí ele expressou o gene do olho azul. E minha mãe fala que eu nasci com o olho azul, bem azul mesmo, mas rapidinho já ficou castanho e foi mudando a cor. É porque ó, o gene do olho azul, os olhos eles são dominados, a cor deles é por dois genes diferentes, o GEI e o PEI. E aí, o olho azul, ele é recessivo. E o olho castanho é dominante. E o verde também é dominante. Ou seja, você tinha o olho azul, você expressou ele quando você era criança, e aí depois ele mudou para castanho, mas você continuou tendo o gene recessivo. E aí você passou esse gene recessivo e o pai dele também passou. Então ele provavelmente, já que o olho dele é azul e não mudou de cor, ele é totalmente recessivo. Então o olho dele vai ser sempre azul e os filhos que eles tiverem também vão ter chances de ter olho azul. E a minha filha, que eu tenho um casal, e a minha filha já tem o olho preto. Aí, no caso, de repente, filha dela pode vir a ter o olho claro, né? Pode vir a ter. Mas aí depende de quais genes ela vai ter. Porque, por exemplo, se ela tem o olho preto, é porque você passou o gene do olho escuro para ela.
E aí o pai dela, a gente não sabe qual gene ela passou, mas ela tem a chance de ter uma filha ou um filho com olho claro. Ah, entendi. Menos que o seu filho, porque o dele, com certeza, ele vai passar o gene do olho claro. Todo mundo cheio de olho azul aqui. O meu olho sempre foi escuro. A minha família inteira, ninguém tem olho claro. Mas aí, ó, a epistasia dominante é quando a presença de um único alelo epistático for suficiente para causar a inibição do hipostático. Que é, por exemplo, vou pegar cor de cabelo, porque é mais fácil de entender. Eu tenho a cor de cabelo castanho. E aí a expressão dessa cor de cabelo é determinada por um gene e a cor em si pelo outro. E aí, quando é a epistasia dominante, se eu tiver só um gene dominante do que anula a expressão da minha cor de cabelo, eu já automaticamente não vou ter ela. Aí eu vou ter outra cor, porque ele anulou ela só com um gene. Eu vou mostrar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Aqui, exatamente. Por exemplo, as galinhas. A galinha, ela normalmente tem a pelagem branca ou marrom, amarronzada. E aí, o genótipo das galinhas, quando a galinha ela é marrom, é porque ela tem o C, o gene C, Czão ou Czinho, ele determina a cor da galinha. E o I determina a expressão da galinha ou a falta da expressão dessa cor. Ou seja, já que a gente está falando de uma dominância, quando a galinha tiver um I, o Izão, ela automaticamente já vai ser branca, porque o Izão vai impedir que a cor do C se expresse. Ou seja, aqui, ó, quando ela tem o genótipo com um Czão e o I é o recessivo, ou seja, quando o I é o recessivo, ela vai expressar a cor que o C está falando. Então, quando ela tiver um Czão, pode ser Czão ou Czinho, ela vai ser colorida, porque o I não vai estar impedindo que a cor do C se expresse, e o Czinho, que seria quando a galinha não tem a cor dela, não vai estar presente, porque ele já tem um C dominante. E aí aqui ela vai ser branca, porque ela pode ter um Czão que expressa cor, e um Czão ou um Czinho, só que aqui ela tem um I, um Izão dominante. Ou seja, automaticamente, esse I já está anulando a cor do C, da galinha, então ela vai ser branca. E aqui poderia ser Izão, Izinho ou Izão, Izão. Tanto faz, porque um alelo só já é suficiente para anular a cor dela. E aqui ela teria um Czinho, Czinho com um Izão. Ou seja, de novo, o I vai anular a cor do Czinho. Porém, o Czinho em si, ele já é para a cor branca. Ele já não expressa uma cor em si. Ou seja, mesmo se ela fosse Czinho, Czinho com Izinho, Izinho, ela seria branca. E aqui, o Czinho, Czinho, Izinho, Izinho, é porque, já que ela não tem o alelo que está anulando a cor da galinha, ela vai expressar da cor que o Czinho está falando, mas a gente viu que o Czinho não expressa a cor da galinha colorida, então ela é branca. Então ela vai continuar branca. Deu para entender? Porque essa parte é complicada. Eu vou dar outro exemplo, mas só para ver se até aqui vocês estão conseguindo acompanhar. Gente. Tá, eu vou explicar outro exemplo, depois vocês me falam. Que essa daqui é a epistasia recessiva, que é o contrário da outra. Eu preciso da presença de dois alelos epistáticos, que é o que anula, para causar a inibição
do hipostático. Ou seja, o outro, se eu tivesse só um, já anulava a característica que o outro alelo estava falando. Esse aqui eu preciso de 2. Que eu vou falar, e depois tem uma foto também, sobre o dos camundongos. Esses camundongos, eles podem ter 3 tipos de cores. O albino, que é branco, o preto e o agute, que é um marronzinho. A preta, ela é azão, azão, pezinho, pezinho. Ou seja, quem determina a cor preta é o alelo A, dominante, o azão. O albino é azinho, azinho, pezão, pezão. Ou seja, quem vai determinar a cor aqui da pelagem vai ser a falta de um alelo dominante do A. E o agute, que é o marrom, ele vai ser heterozigoto, ou seja, é a mistura dos dois, tem que ter um dominante de cada. Aí, ó, o par pezão, pezinho é responsável pela cor dos pelos. Ou seja, o pezão, ele determina se o rato vai ser agute, que é uma... Eu vou falar marrom, que é mais fácil que agute. O pezão determina se ele vai ser agute e o pezinho determina se ele vai ser preto. E aí, o par azão-azinho é responsável pela expressão do gene para a cor da pelagem. Ou seja, o par A, ele é responsável por permitir que a cor que o P está trazendo seja expressa. Ou seja, se eu tiver um azão, a pelagem que o P está determinando vai poder ser expressa. Porque o A não vai inibir ele. Porém, se eu tiver um par azinho-azinho, o azinho-azinho vai impedir a cor do P de ser expressa. Ou seja, o azinho-azinho, que é recessivo, vai representar uma epistasia recessiva, porque só quando tiver o azinho-azinho que a cor que está sendo determinada pelo P não vai ser expressa. Ou seja, vou mostrar os genótipos e depois uma daquela tabelinha igual à segunda lei de Mendel. Se eu tenho um genótipo azão alguma coisa, pezão alguma coisa, ele vai ser o castanho, o rato castanho. Porque a gente viu que o pezão, ele determina a cor do rato castanho e para eu ter a informação do P inibida, eu teria que ter um gene recessivo do A, que não é o caso, porque a gente tem um azão dominante aqui. Ou seja, quando eu tenho azão, a cor do P pode ser expressa. Então, que vai ser agute quando for azão com um pezão, mas poderia ser azão, azão, ou azão, azinho, e aqui poderia ser pezão, pezão, ou pezão, pezinho, tanto faz. E aí aqui, ele vai ser preto quando eu tiver o PP recessivo, porque a gente viu que o pezinho, ele determina o preto, então ele tem que ser recessivo. E se eu tenho um azão, é porque a cor que está sendo informada pelo P vai poder ser expressa. Ou seja, aqui poderia ser azão, azão, ou azão, azinho, pezinho, pezinho, que ele seria preto. E ele vai ser albino sempre que tiver o gene recessivo para o A, porque é ele que vai inibir o P. Ou seja, mesmo que aqui fosse o pezão, pezão, ou pezinho, ele não interessa, ele vai ser inibido porque o A está inibindo a cor que o P está trazendo. O Azinho, azinho, no caso. Por que não está clicando?
Vou copiar aqui e colar o link. Estou pegando dos PDFs do livro porque eles têm as imagens boas. Na hora que eu tiro o print, perde a qualidade, aí não dá para ver. Aqui o dos passarinhos. E aqui, ó. Que é exatamente o que eu estava falando, ó. O azão, azão, pezinho, pezinho, determina o preto, porque o pezinho é a cor preta e o pezão é a cor pezão é a cor é o marrom, o agute. Mas aqui ele pegou o recessivo do albino, que é o azinho azinho, que ele vai impedir qualquer outra cor de se expressar, e pegou o preto. Aí misturando eles, que vai dar um heterozigoto duplo, vai ser o agute, que é o marrom, que vai ser, na verdade, a cor dominante das espécies, porque é a que vai dar mais. Aí aquela mesmo outro quadro que a gente viu dos passarinhos e da segunda lei de Mendel das ervilhas, que você cruza dois indivíduos heterozigotos e aí você compara as expressões deles. E o que a gente conclui desse quadro, dessa tabela, é que, deixa eu pegar a luzinha, os brancos sempre vão ser quando tem o azinho azinho, porque eles estão inibindo a cor de qualquer outro alelo gerado pelo P. E aí quando tem o pezinho, que é excessivo, ele vai ser preto com um A dominante. Se tiver dois Azinhos, ele vai ser sempre branco. E se tem um Pzão, ele vai ser marrom. De novo, com um A dominante. Não pode ter os dois excessivos. Aí aqui tem a proporção fenotípica deles, que é a maioria, que vai ser o marrom, que é 9:16, o preto vai ser 3:16 e o albino, que vai ser 4:16. O preto, inclusive, é mais raro, assim, geneticamente falando, do que o albino. Aí, ok. Vocês estão entendendo, gente? Eu tô entendendo, só que eu tô olhando esses diagramas que vai ser meio chato de fazer. Vai. Mas é a mesma coisa que a gente fez na lista da monitoria da semana passada. A gente vai pegar dois e cruzar eles. E quando for mais de 2 genes, é melhor fazer separado. Mas normalmente, em questão do Enem, que vai cair sobre essa matéria, não vai te mandar fazer a tabelinha disso. Vai ser mais questão teórica. Por exemplo, perguntar o que é uma epistasia recessiva. Ou então vai falar, na epistasia recessiva dos camundongos, aí você vai ter que interpretar. Ele não vai, provavelmente, te cobrar isso de probabilidade, de calcular. E aí, a última parte é isso de herança poligênica ou quantitativa, ou só poligenia mesmo, que é os pares dos genes somam ou acumulam seus efeitos, e essas características podem ser afetadas pelo ambiente. Por exemplo, a altura. O que ele está dizendo com isso? No gene de altura, são vários genes diferentes que determinam a altura das pessoas, ou seja, quem tem a maior quantidade de genes para ser alto, a pessoa, consequentemente, vai ser mais alta. E para ser baixo também. Só que aí o que isso gera? Ó, fui para o lado errado. Gera um quadrinho tipo esse. Por exemplo, as pessoas que têm mais genes para ser uma pessoa alta vão acabar sendo a minoria. E baixas também. Ou seja, a gente vê muito pouca gente na população, no geral, muito baixa e pessoas muito altas. O normal é o que fica entre os dois, que é um meio termo. Porque a gente sabe que para ser recessivo já é mais difícil geneticamente falando.
E aí, se você, por exemplo, tem 10 genes para altura, e vamos supor que para você ser muito alto, você tem que ter todos dominantes. Isso é muito difícil de acontecer. E para você ser muito baixo, você tem que ter todos recessivos. Também é muito difícil. Então, o mais comum vai ser o meio termo disso. Tanto que por isso que a maioria das pessoas, elas não são nem muito altas, nem muito baixas. Vira um meio termo. Aí acontece esse gráfico, que é o número de indivíduos que tem a expressividade da característica no meio é muito mais alta do que das extremidades, que seria, por exemplo, a pessoa muito alta e a pessoa muito baixa. Então, o mais comum vão ser pessoas com uma estatura mediana. E isso acontece não só com altura, acontece com muitas características. E aí o que diz que o fenótipo é afetado pelo ambiente, essas características são afetadas pelo ambiente, é que, por exemplo, vamos supor que eu e o Guilherme, a gente tem o mesmo gene de altura. Geneticamente falando, é para a gente ter a mesma altura. Só que o Guilherme, ele se alimenta muito melhor que eu e ele faz muito mais exercício que eu. Ou seja, ele, consequentemente, vai desenvolver melhor o corpo dele, e já que ele faz exercício desde sempre, ele desde sempre vai estar estimulando os músculos dele a crescerem. E, consequentemente, a estatura também. Então, no final, o Guilherme vai ser muito mais alto que eu, que não faço exercício e não me alimento bem. Ou seja, não é só o genótipo que vai determinar essa característica, vai ser também o fenótipo e o meio ambiente. E aí é isso. Alguém tem alguma dúvida da matéria? Eu só fiquei confusa com aquele quadrinho. Não entendi o cruzamento. Como que. Eu não consegui ver, entendeu? Como que. De qual? Dos ratos ou do passarinho ou dos dois? Na verdade, dos dois, porque. Não, mentira, foi do último. Deixa eu pôr nele aqui. Esse. Olha, aqui no primeiro tá azão, pesão. Tá. Isso. Aí, esse segundo tá azão, pezinho. Isso. Esses do meio aqui. Foi esse último que eu não entendi, entendeu? Esse azinho, pezinho. Azinho, pezinho. Ó, é porque essa é a parte difícil dessa parte da matéria, da episplasia. Ó, saí. Porque, por exemplo, você está pensando, a gente acostumou a ver que cada alelo determina uma coisa. Mas nesse caso, um alelo que é o P, vamos pensar assim, o P determina a cor. Aí o Pzão é o marrom e o Pzinho é o preto. Só que o A, ele não determina cor nenhuma. O que o A determina é se a cor do P vai ser expressa ou não. Ou seja, é isso que a gente tem que olhar, não é, no caso, qual a cor de cada um. É o que ele está expressando. Então, por exemplo, igual eu falei lá mais antes, o azinho, que ele é uma episplasia recessiva, ele impede que o pelo do rato tenha alguma cor. Impede que ele tenha qualquer tipo de melanina ou qualquer tipo de cor. Ou seja, todas as vezes que eu tiver dois azinhos, ele vai ser albino, porque o gene recessivo do A, ele impede a produção de melanina nesse pelo. Ou seja, ele não tem nada a ver com determinar cor nenhuma, ele só tem a ver com determinar a expressão ou a inibição das outras cores. O que vai contar mesmo para a cor é o P. Aí, ó. Aí eles cruzaram esse rato preto, que é o azão, ou seja, se não é o recessivo, é porque a cor vai poder ser expressa, com o pezinho, e o pezinho é preto. E com um azinho, pezão. O pezão era para esse rato albino aqui ser marrom, só que ele tem o azinho recessivo. Se ele tivesse um azão,
ele ia ser marrom, porque o P indica a cor marrom, só que o A anulou ele, o Azinho, Azinho. Aí eles cruzaram esses dois e gerou esse aqui, que é o Azão, Azinho, Pzão, Pzinho. O Pzão é dominante, então ele vai expressar a cor marrom. E já que aqui não tem o Azinho, Azinho, que inibe a cor da pelagem, ele vai ter a cor que era para ele ter mesmo. E aí vão cruzar dois dele. Essa parte você entendeu? Ou era só a outra que Sim, você não essa estava parte entendendo? eu entendi. É porque eu não entendi aqui embaixo, esse Azinho, Azinho e o Pzinho, Pzinho. Ele só vai determinar o branco? Porque na linha aparece Esses daqui? o marrom, o preto e depois o branco. Sim, mas é porque ó, o branco, para ele ser branco, ele tem que ter o Azinho, Azinho. Porque vamos pensar que branco não é uma cor. O branco não é uma cor do pelo dele. O branco é a falta da cor. O branco representa quando o gene impediu que a cor dele seja expressa. Ou seja, o Azinho, Azinho, Pzinho, Pzinho, ou Azinho, Azinho, Pzão, Pzão, ou Azinho, Azinho, Pzão, Pzinho, eles não estão indicando cor nenhuma. Eles estão indicando a falta de cor. Eles estão indicando que o A impediu que a cor, que eles tenham cor. Porque, Sim. na verdade, se a gente tirasse o A de todos esses quatro aqui de baixo, esse primeiro aqui, ele seria marrom, esse também seria marrom, esse também seria marrom, e esse aqui seria preto. Porque o que determina a cor é o P. Uhum. Eu só fiquei confusa porque... como eu vou explicar? Eu pensei que era tipo formando V, entendeu? Que fazia o cruzamento. Mas agora que eu vi que são colunas. Sim, é essa coluna com essa de cá. Se você virar o quadrado, é uma tabela normal. Ah, sim. Aí você É só cruza por ela isso que como eu se fosse fiquei assim, ó. confusa. Ó, eu vou fazer um desenho. Na hora de fazer a tabela, você cruza assim, o AP com o AP, depois esse com esse com esse e esse com esse. Só que aqui eles botaram a tabela virada. E depois a mesma coisa, o Azão Pzinho com o Azão Pzão. Mas, se fosse a segunda lei de Mendel normal, ele ia dar o formato de V. Espera, eu vou mostrar, só apagar. Você entendeu essa parte dessa tabela? Sim, agora eu entendi. Ó. Aqui. Esse aqui seria mais um formato de V, só que, não, se bem que esse não. Porque eu tenho que pôr a segunda lei de Mendel. Ó. Aqui, acho que foi essa foto que a Maísa pôs na dela da última vez, né? Mas eu gosto colorido. Enfim, você não vai fazer ele em formato de V. Você vai cruzar ele como se fosse uma tabela normal. Uhum. Assim. Sim. Aquele só fiquei confusa porque eu pensei que era em formato de V e não era. Era nas colunas mesmo. Foi Mas só deu para porque eles entender. escolheram. Ok. Alguém mais tem alguma dúvida? Então, acho que é isso, gente. Aí, quinta-feira, eu vou fazer uma lista de exercício e a gente corrigir ela na monitoria. E até semana que vem. Boa aula aí da Marisa. Ei, Marina, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ai, que material mais lindo que você colocou, adorei. Ah, obrigada.
A gente entra um pouquinho assim em silêncio, sem incomodar, mas fica vendo a aula, né? Adorei, muito lindo. Obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem. Boa aula. Boa noite. Até semana... Não, até Obrigada. quinta, não? Até quinta. É verdade. Até quinta.